Dois, três. Alô, bem-vindos ao Estados de Alma, o podcast onde fazemos um mergulho às grandes questões da vida, mas de uma forma simples, fluida. Vamos falar sobre coisas que nos fazem bem à alma, mas também coisas do dia a dia, nem sempre só da espiritualidade. Hoje vamos fazer o episódio número 3, vamos falar sobre o sagrado masculino e tenho convidado comigo, alô, é o Pedro Magalhães Oliveira. O Olá. Pedro é um dinamizador de eventos e também é um facilitador de trabalho energético, portanto, é um excelente convidado para este tema. Mas Pedro, eu gostaria que tu te apresentasses um bocadinho melhor e falasses mais do teu trabalho antes de iniciarmos aqui mesmo a aprofundar a questão, está bem? Claro que sim. Olá Daniela, olá a todos. Muito grato pelo teu convite, inesperado. Nada. Espero dar o meu contributo, dinamizar aqui um bocadinho esta conversa. Sim, E muito claro. obrigado em primeiro lugar. Bom, o que é que eu posso dizer? Olha, até 2016 eu era praticamente um cético nestas matérias de espiritualidade e de vidas alternativas em relação ao mainstream, não é? Que todos nascemos, onde todos nascemos e nos criamos. Eu era até 2016 um homem da ciência, basicamente. Vivia entre o mundo das ciências exatas e o mundo das ciências humanas. Andava na física, na aeronáutica, nas tecnologias de informação, mais preocupado com a produção de papers, sei lá, livros de física clássica, etc. O chamado materialismo newtoniano, se quiseres. Okay. O meu despertar, se é que se pode dizer, hoje fala-se muito do despertar, mas quando comecei a ganhar um bocadinho mais consciência, foi num festival de música e meditação no Baixo Alentejo. Muita gente conhece, já foi até o do Osho, dos nossos queridos Nartan e Arida. Foi lá que tomei contacto, o primeiro contacto com atividades assim, que mexeram comigo de uma forma mais profunda e senti um amor e um respeito muito grande por toda aquela tribo. Chamo de tribo porque são pessoas que lá vão lá sempre anualmente, é sempre o ritual para ir lá em julho, celebrar a vida do Osho e os ensinamentos fantásticos, designadamente as meditações ativas do Osho são sobretudo o forte. Mas não só, é o convívio, é uma realidade paralela, se quiseres, um microcosmos paralelo à sociedade, onde tu és livre durante uma semana. Podes dançar como tu quiseres, não és julgado, etc. Pronto, sim. Foi o meu primeiro despertar. Isto para não estar a falar muito tempo sobre isto, porque depois o tempo também não dá. Sim, mas às vezes é importante termos um exemplo prático do qual foi o fio condutor. E todos nós temos uma história de como é que viemos assim parar a este mundo da alma, não é? A esta dimensão. Mas sim, por isso é ótimo o teu contributo. Do nada, num evento, ter sido tão significativo. É excelente. Claro que sim. Depois como é que depois desenvolveste isso? Exato. Em 2016, em julho, arranca o projeto, que hoje está com toda a força, não obstante aqui as pandemias, temos um bocado parados, arrancou o Solar Quinta do Pochão. Pronto, é um projeto já razoavelmente conhecido, já construído na altura em parceria com a minha companheira da altura, a Sofia Pérez. Foi desde o começo dos retiros que adquiri aqui, sobretudo, uma noção de, isto agora ligando um bocadinho aqui ao tema, ou pelo menos introduzindo aqui um bocadinho só, da consciência corporal, não é? E das enormes capacidades sensitivas que nós temos. Comecei a participar ativamente, a ajudar os facilitadores terapeutas que lá iam, dar os seus retiros. Comecei a ser um bocadinho mais curioso, portanto passei de cético a curioso, talvez aqui a partir daqui. Um ano depois... E tendo um espaço que recebe também, lá estavas a dizer, os próprios terapeutas, depois também te percebes muito do backstage, ou seja, do que está por trás, da preparação do terapeuta, dos desafios que temos. Eu também dou alguns retiros, então compreendo os dois lados, mas eu percebo que isso também tenha-te facilitado ou aumentado ainda mais o crescimento, tiveste acesso a várias pessoas diferentes, com vários trabalhos diferentes, não é? E a Quinta é linda, já agora a Quinta é linda, mas depois falamos mais sobre a Quinta, sim. Claro, obrigado. Claro que sim, portanto, foi um privilégio, obviamente, e é um privilégio poder estar não só no backstage, no front stage, em todo o espaço, conforme o que os facilitadores permitem, e no início eu participei na maior parte dos retiros e aprendi imenso. Pronto, a gente aprende mesmo a ver com quem já faz, com quem sabe, e depois a fazer, não é? Para experimentar, a fazer. A sentir. Tudo, pronto, foi fantástico e foram retiros, formato de retiro de tudo, de meditações ativas, passivas, bioenergética, sexualidade, tantra, constelações familiares, em quase 80, já vamos para aí em 80, 78, 79, por aí.
não sei bem, deve perto dos 80 retiros. Isto começámos com zero clientes na altura. Claro, então. E depois, sim, foi um grande desafio e foi uma grande aventura, e está a ser. Pronto. Pronto. E aqui foi como... Começaste a ser apresentada às várias técnicas, não é? Sim, pronto. E depois Começaste um ano depois... a despertar. Exatamente. Depois, um ano depois, tive uma experiência absolutamente fascinante de toque consciente. Portanto, estou sempre aqui agora a tentar introduzir um bocadinho o tema que tu me propuseste. Num trabalho com a... Sim, num trabalho com a Sati Roso, também é muito conhecida no mundo da medicina energética e sobretudo das massagens, um trabalho muito, muito bonito chamado Artes do Amor Pleno. A Sati, com quem eu viria mais tarde a fazer um curso de massagem, e onde tive a minha primeira experiência, vamos a um tema interessante, com uma coisa chamada orgasmos de corpo inteiro. O orgasmo é energia a fluir pelo corpo, não está centrada nos genitais necessariamente, ao contrário do que as crenças no mainstream nós pensamos quando pensamos em orgasmo. Nós estamos a falar de energia a fluir no corpo, com todo o corpo a expressar-se e a sentir a energia a fluir. Portanto, nunca tinha sentido nada assim. Foi com expressão emocional total, quer dizer, passei do choro compulsivo ao riso descontrolado, isto só com a respiração. Não é? Uma catarse, não é? Sim. É uma libertação total, ou seja, foi atingir este estado só com a respiração. Ou seja, eu não fazia ideia que era possível aceder a níveis de sensação, de sensibilidade, só através da respiração, que foi assim uma coisa brutal, pronto. Sim. E aqui passei a ser crente, ou seja, aqui já experimentei, não foi só ver como é que os outros fazem e não sei o quê, pronto, aqui espera lá, isto foi brutal, então há aqui qualquer coisa. Certo. Pronto, estou a referir isto porque foi mesmo marcante, digamos, para... E para contextualizar como tu eras um cético e como é que vais até aqui. Olha, Pedro, é engraçado porque eu sugeri-te o tema, até porque veio o Dia do Pai e tudo mais, e eu senti que queria ir por aí. Mas, quando eu comecei a preparar as perguntas e a pensar, ok, o que é que eu quero falar? O que é que eu quero desembrulhar aqui desta conversa? Eu percebi-me que eu sei muito pouco ou quase nada sobre o sagrado masculino. E é interessante porque já li muitos livros, já fiz muitas terapias, já fiz muita coisa. Trabalho o meu sagrado feminino, trabalho como uma mestra, estou a trabalhar, e aliás, já fiz astrologia também, portanto, com várias terapeutas diferentes. E que me chamam sempre a atenção, Daniela, estás muito masculina, pronto. Ou seja, eu conheço o sagrado masculino em mim e trabalho em mim, mas por acaso nunca tinha pensado na vertente de sagrado masculino como a vertente humanidade ou como o género homem vive o sagrado masculino. Não o tinha pensado assim de forma tão profunda e agir porque quando me apercebi disso, quase que senti vergonha, sabes? Porque senti, mas eu faço tanta busca de tanta coisa e sei tão pouco. Apercebi-me mesmo que sabia muito, muito pouco de como é que vocês, homens, género masculino, viviam o sagrado masculino e como é que o incutiam na vossa vida. Portanto, basicamente, vais estar a falar comigo, como talvez muitos ouvintes, com pessoas que não estão muito dentro do assunto e estamos mesmo curiosos, quase inocentes, para tentar perceber um pouco desta energia, não é? Bom, sim. Eu começaria a dizer o sagrado masculino, pronto, tal como o sagrado feminino é uma ideia, não é? Aliás, é mais que uma ideia, é um movimento mesmo. É um movimento que parte da premissa de que a sociedade adulterou, não é? Retirou características naturais, espirituais, fundamentais, importantes da essência masculina, não é? Durante séculos e milénios. Naquilo que alguns chamam de patriarcado, pronto, eu não gosto muito de usar este termo porque induz um bocadinho em erro, mas sim, podemos dizer o patriarcado, muita gente percebe o que é que eu estou a dizer, que é o mesmo sistema, não é? Que viria a desencadear como resposta no início do século XX o movimento feminista, aí já com um cariz político, não é para aí que nós queremos levar, e o sagrado masculino não tem nada de político para já, espero nunca vir a ter. Repara, como é que se vive, ou como é que... Eu tenho, mas lá uma coisa, eu nunca trabalhei no sentido
específico, estrito do sagrado masculino. O trabalho e trabalho enquanto facilitador, trabalho também enquanto participante, Claro. mas é integrado, ou seja, é em trabalhos, pronto, é em trabalhos que não são especificamente o sagrado masculino. Mas claro que o sagrado masculino é uma das grandes questões, não é? De base que lá está. No fundo, o que se pretende é o resgate, não é? É o resgate daquilo que nós temos, que já somos, Da mas essência. que da nossa essência, que não sabemos, estamos desempoderados, e são os homens e são as mulheres. Sim, somos todos. As mulheres começaram este trabalho mais cedo, os homens vêm com atraso, não é? Pois, eu ia Pronto. perguntar, eu já vou ter que fazer uma pergunta sobre isso, ou se calhar entre já por aí, porque fazendo tal enquadramento histórico e os desafios, que já estamos a entrar um pouco por aí, do sagrado masculino, eu também estava a pensar que há muita informação do sagrado feminino, existem muitos livros, existe muita partilha. A minha questão também vai um bocadinho de acordo a isso. Achas que, por o patriarcado ter sido maioritariamente masculino, que houve a tal supressão do poder feminino, então como era como um segredo bem guardado, acabou por ser partilhado de forma mais consistente do que o masculino, que acabou por se perder no meio das energias e se calhar o fio condutor não foi tão bem preservado. Não sei se me estás a perceber. Eu não sei se percebi exatamente bem a tua pergunta. Sim. Eu viria um bocadinho aqui mais atrás. Ok. Vamos lá ver. Isto tem a ver tudo com a espiritualidade, lato sensu, pronto. Se quiseres, só um enquadramento muito rápido e depois vamos à parte comparado com as mulheres. Se pensares nas tribos de alguns milénios atrás, tudo era espiritual. O sol que aquecia, a chuva que regava, os ciclos da lua, a fertilidade, a maternidade, a fertilidade dos campos, a caça. As tribos antigas conectavam-se com o espírito animal, não é? Olha, o Bruce Lipton explica isto muito bem, com muita graça. Por acaso até pus um link há dias na minha página do Facebook, que está muito giro. Um certozinho que eu captei. Sim. O ato sexual, a emancipação masculina, tudo tinha uma ligação intrínseca espiritual. Era depois sagrado, não é? Sim, havia sacralidade ou espiritualidade, mas era na matéria, naquilo que é tangível, naquilo que existe no cosmos e que é visível. Pronto. Depois veio o politeísmo. Começou para aí há 5.000 anos, os sumérios introduziram o politeísmo. Os egípcios também vieram, depois mais tarde os gregos e os romanos, aí introduzindo os deuses masculinos, mas também alguns deuses femininos. Sim. E o espírito das coisas passou a ser personificado de forma individual e no antropomorfismo já maioritariamente patriarcal. Se tu vires os principais deuses na história, sempre foram homens. Sim. Na nossa história, pelo menos ocidental. A seguir Sim, veio o monoteísmo. É sempre o homem e a companheira. Portanto, se há uma deusa, é sempre uma deusa que está a fazer de parelha, não é ela a regente. Sim. Depende sempre de alguma maneira ou subjaz ao poder da figura patriarcal, masculina. Pronto. Isto explica o que é que viria a seguir. Obviamente, a nossa sociedade já não é como tão patriarcal assim, mas continua ainda com uma raiz bastante notada. Depois veio o monoteísmo, não é? O monoteísmo, tens o judaísmo e mais a seguir o cristianismo, bastante mais tarde, continuado por séculos pela Igreja Católica. A Igreja Católica aqui teve uma influência, como é sabida, fortíssima, não é? Até aos dias de hoje, em que o divino, repara, passou a ser concentrado numa única entidade, com características masculinas e que nem sequer mora cá. Estás a ver a diferença? É que no politeísmo os deuses existiam, os deuses do Olimpo, do Monte Olimpo, o deus do mar, quer dizer, tudo de elementos do cosmos e do nosso mundo conhecidos. No monoteísmo passou a ser tudo concentrado numa entidade que ninguém viu, nem ninguém sabe bem o que é, que tem até, e é representado iconograficamente com barbas, o Deus, não é? Pela Igreja Católica, o Deus já velho, é um homem, um senhor com muita idade, com barbas, um patriarca. Portanto, a Igreja Católica, sobretudo católica, não só a Igreja Católica, mas é a Igreja que na nossa sociedade tem mais presença e um papel mais forte, determinou um rumo um bocadinho perigoso
para as mulheres, não é? Para o feminino, aniquilando muito para não dizer totalmente, da essência feminina, mas ao aniquilar a essência feminina, também está a aniquilar a essência masculina, porque não há masculino sem o equilíbrio no feminino. Pronto. E o sagrado masculino não apenas tenta resgatar o poder que há no masculino, mas também a sensibilidade do feminino. Exatamente. E é nessa integração que está esta procura e este movimento assim chamado sagrado masculino. Sagrado masculino, sim. E realmente esse ponto que tu buscas é mesmo esse. E era um pouco isso que eu estava a tentar chegar, que era pela supressão do sagrado feminino, o sagrado masculino acabou por se perder também. E o sagrado feminino acabou por, em segredo, o passa-palavra, seguir os ensinamentos, e o masculino, se calhar, até se perdeu um pouco mais. Algumas técnicas ancestrais, não é? Digo eu, presumo. E repara, desculpa interromper-te, mesmo na história, porque isto é tudo interessantíssimo e a gente aprende imenso olhando um bocadinho para trás e percebendo como é que as coisas se passaram, até chegarmos aqui a este questionamento, não é? E esta tentativa de resgate. As mulheres sofreram na história muitíssimo mais ainda que os homens, mas os homens também sofreram muito. Repara, houve desde o papel secundário das mulheres, com muitos poucos direitos, não é? Em relação aos homens, daí o feminismo, até às bruxas queimadas vivas na fogueira, não é? Ainda anteontem vi um filme no Netflix, não me lembro exatamente o nome, é assim um nome próprio, com umas miúdas que não tinham feito nada, só porque tinham dançado na natureza à noite, à volta de uma fogueira. Foram inquiridas, condenadas por bruxaria, pronto, coisa inacreditável. Isto aconteceu, mataram-se milhares e milhares de mulheres por serem consideradas bruxas. E não foi assim, aliás, não foi assim há tanto tempo. Nos dias de hoje existem ainda, por exemplo, a mutilação genital, existem países em que a mulher pode ser morta pelo marido por traição. Até em Portugal a lei foi alterada há pouco tempo tinha essa adenda que o marido podia fazer assim coisas horríveis à mulher se ela o tivesse traído. Sim, e realmente, pronto, isso temos essa discrepância. Mas por isso mesmo, fala-se muito do sagrado feminino e fala-se muito pouco do sagrado masculino. E o que eu, pronto, foi isso que eu cheguei a essa conclusão que vejo que há essa perda, não é? Por isso é que quis falar do tema, exatamente para chamar a atenção da possibilidade de haver um sagrado masculino, e vi que também faltava, pronto, fala-se muito do sagrado feminino e fala-se pouco do sagrado masculino. Também queria-te falar aqui um bocadinho, então, do total resgate da essência, porque, como dissemos há pouco, todos nós temos energia masculina e energia feminina em nós. Portanto, todos nós somos sagrados e todos nós temos essas tendências. E quando eu falava há pouco, que eu às vezes estou assim um bocadinho mais masculina, é exatamente porque nós somos fluidos, não é? E conforme as situações das nossas vidas, vamos mesclando, e conforme as coisas vão acontecendo, e a nossa energia também vai despertando. Mas tu também falavas da tua catarse. Normalmente as grandes transformações vêm a partir de um espaço de dor. Portanto, normalmente, pode não ser sempre, mas normalmente existe uma dor, e quando se acede a ela, seja através, por exemplo, como tu tiveste essa experiência, ou seja, foi o toque que te levou a abrir essa porta, não é? Mas poderá ser através da meditação, poderá ser, lá está, num retiro, num evento, ou então num processo contínuo em que vais acedendo à tua dor. Depois eu acho que aqui, a nível cultural, entra a situação realmente que o masculino é muito suprimido a sentir a dor. E eu penso que será, e vou-te perguntar, achas que é por isso como o masculino está tão, o homem não chora, etc, aqueles clichês, mas está tão esmagado a nível de sentir, que, como não está tanto em contacto com a dor, acaba por atrasar ou não estar tão em contacto com e permitir o despertar do sagrado masculino? Claro que sim.
sagrado masculino como, enquanto movimento que pretende resgatar, portanto, a essência perdida e as características intrínsecas no homem, no masculino, claro que sim, pronto, obrigou, portanto, houve aqui uma obrigação que o homem forçadamente se masculinizasse, mas deturpando o conceito, ou seja, estavas a recordar aqueles aforismos sobre a invulnerabilidade do homem, que o homem não tem medo, que o homem não chora, etc. Todos ouvimos isto, uns mais que outros, mas sentimos, ouvimos. O homem ouvimos. É o chefe da casa, por exemplo. Sim, isso depois já vai com contornos um bocadinho mais machistas que outros, mas é muito comum ouvir uma mãe dizer: tu és um homem não chora, um homem é um homem, um gato é um bicho, não sei o quê. Pronto. Ora, isto é a interdição do acesso à sua sensibilidade, não é? Quer dizer, claro. O que também compromete, por um lado, o seu poder pessoal, não é? Uma vez que não te permite, se tu fores homem e se estiveres passando por isto, não é? Não te permite autoconhecer-te, não é? Se não te conheces, também não cedes ao teu poder. Depois, em termos sexuais, ligando, porque esta parte é muito importante da sexualidade e tinha a ver com a sensibilidade também que eu introduzi, que estávamos a falar. Trouxe obrigações, não é? O homem, entre aspas, é o predador, o homem no ato deve tomar iniciativa, tudo isto são pressupostos que são forçados. O homem deve ter muitas amantes, não é? Aqui vem os Dom Juans, o homem deve estar sempre pronto para o ato sexual, e claro, e não pode não ter sequer uma ereção, porque se não tiver, ou é maricas, entre aspas, ou não tem vigor, etc. Portanto, ou seja, é muita deturpação junto, é muita subtração, muita pressão. Portanto, os homens também sofrem muito com isto. Qual a consequência? Isto é uma abertura completa da caixa de Pandora, se quiseres, para toda a espécie de disfunções sexuais. No homem, atenção. Sim, não é só na mulher, isto é no homem. Designadamente, disfunção erétil, ejaculação precoce. No caso feminino há muita coisa. Há também o virginismo, a frigidez, a anorgasmia, são assim os mais comuns. Os próprios pais... Essa questão que falas, sim. E hoje em dia também, já havia alguns estudos científicos relacionados com novos vícios, vícios da sexualidade, que eram coisas que não se falavam antigamente, mas agora já se fala no vício da pornografia, por exemplo. Claro. E é uma deturpação imensa do sagrado masculino e da sexualidade. E pronto, e aqui vê-se como realmente se pode viver um sagrado masculino ou como se pode viver um arquétipo de sombra, não é? E hoje em dia nós vemos muito isso, vemos muito o aspecto sombra masculino a reinar, e não querias falar em política, mas eu acho que também os líderes mundiais, maioritariamente, são de género masculino, não é? E vê-se muitas ações baseadas no aspecto sombra, portanto, há um masculino, e eu acho que isso também tem trazido quase um preconceito contra a energia masculina, não vendo a energia masculina como uma coisa fantástica, inclusive até as próprias mulheres, se calhar não se querendo identificar ou não querendo assumir o sagrado masculino nelas por verem esse tipo de energias a acontecer. Eu acho que aqui tem que haver uma separação clara, não é? Do que é que... O importante, este movimento pretende precisamente fazer a distinção entre aquilo que é realmente que é o conteúdo natural e o conteúdo que se pretende resgatar, não é? A verdadeira essência, se quiseres, assim no chavão, daquilo que foi fabricado, daquilo que é artificial, daquilo que foi adicionado e que poluiu, digamos, e desvirtuou o conceito de masculinidade e de sagrado, não é? Toda a parte espiritual, neste sentido estrito que estou a usar, da essência masculina, que tem feminino, obviamente que sim, mas claro. um homem macho está desempoderadíssimo, isto em média está a dormir, não está conectado com o seu poder, pronto. Certo. E naquilo que eu dizia também, pois está ligado à sexualidade, não é? Quer dizer, tu falaste no consumo da pornografia, pronto, isto é um exemplo, não é? A pornografia adulterou, não é? Criou um mindset desviante da verdadeira sexualidade, da sexualidade natural. Não quer dizer que a pornografia, não vamos também aqui não quer dizer que é um demónio, nem nada disso, nem é a minha ideia. Mas
Mas enquanto objetificação, não é? E sobretudo da mulher, o homem também, mas a mulher aparece sempre, quase sempre para servir o homem, o observador, que está ali, e depois tem toda aquela parte do teatral, não é? Que o homem está ali e faz e não sei o quê, e tem sempre ereção, e é uma máquina, um sexo mecanizado. Portanto, tudo isso é desvirtuoso para a essência masculina, foge da essência masculina. A essência masculina não tem a ver com isso. Portanto, isso é uma criação artificial da sociedade. E a objetificação é consumo, é uma sociedade de consumo e também a pornografia também é uma compensação, é uma fuga, é uma compensação também. Pronto, levado para esse lado. Sim. Mas pronto, o que se pretende, quer dizer, o que é que se pretende? Pretende-se esse resgate, é a ativação, a procura de um equilíbrio possível entre os caracteres masculinos e femininos. Agora, a pergunta é uma pergunta interessante também. Haverá, se quiseres, qual é o maior turn-on para uma mulher acordada? Vá lá. É um homem empoderado, por um lado, mas também mas conectado com o seu lado feminino. É um homem que não nega a sua sensibilidade. É um homem que se entrega à sua própria vulnerabilidade, não é? Portanto, é um homem equilibrado com o seu masculino ativo e consciente, presente, mas com uma sensibilidade feminina. Pronto, isso é porque se não houver essa ligação, não há presença depois também, nem na ligação sexual, que é a coisa mais importante, é a presença, é conexão, não é? E depois, se não houver, isso também não amplifica o desejo do outro lado, nem a receptividade, nem a abertura do corpo. Portanto, a presença, no fundo, é o que todos querem, não é? Sejam os companheiros, filhos, amigos, é a porta para o amor, em tudo, estar presente. Pronto. E tu não consegues estar presente se tiveres uma concepção deturpada daquilo que é o outro, daquilo que és tu própria, e pronto, e se não tiveres resgatada, se não tiveres em presença, não consegues reconectada, não consegues essa ligação. Pronto, e a questão do sexo aqui é fundamental, porquê? Porque todos provimos do sexo, não é? Somos seres sexuais, a energia sexual é também a nossa energia vital. Atenção, se tivermos traumas muito profundos, vivemos padrões de comportamento muito rígidos, não vai ser fácil expandir-nos em pleno. Isto em termos, falando agora um bocadinho, falando já mais na espiritualidade, assim, lato senso. Qualquer trabalho que tu queiras fazer de expansão, de crescimento, se tu estiveres ligado a traumas muito profundos e não conseguires bloqueios que foram criados, foram desenvolvidos e nunca foram trabalhados, não te vais conseguir desenvolver em pleno, não vais conseguir expandir. Portanto, tens que ir lá, tens que mexer. Pronto. Vai ser mais difícil, sim. Outra coisa também que eu te queria perguntar, porque nós estamos a falar em espiritualidade, mas uma coisa é um homem ser um espiritual e outra coisa é um homem estar no seu sagrado masculino, certo? Aí estás a falar naquelas... Sim, da espiritualidade. Porque eu acho que as pessoas confundem, e eu se calhar também confundi um pouco, e depois, porque assim, um homem pode ser espiritual e ter a sua fé ou ter as suas coisas, e eu já conheci homens bastante espirituais, mas que eu não os vi como sagrado masculino. Porquê? Porque a energia se calhar estava tão yin, estava tão feminina, que é como se lhes faltasse, em certa forma, certos traços do masculino, porque pelo que eu já presenciei, vejo muitos homens, quando começam no despertar para o sagrado masculino e para o sagrado feminino neles, acho que acabam por ir overboard, ou seja, vão um pouco para o polo feminino e quase que se esquecem da sua masculinidade. Não sei se conheces casos assim ou se tiveste essa experiência. Eu tive essa experiência, tanto que até fiquei confusa relativamente à sexualidade, ou seja, achei que aquela pessoa, por exemplo, que fosse gay e não era só extremamente sensível porque estava num trabalho muito yin, não é? E tu podes falar-me também de algumas características que serão as características de um homem sagrado ou de um masculino sagrado ativo e bem desenvolvido e saudável? Tens noção assim de algumas que... Características? Sim. Tem que ser um homem... Repara, um homem empoderado, o que é que eu diria? Um homem consciente, estamos a falar de consciência, portanto,
Sim. Estamos a falar de pessoas conscientes, tanto em mulheres como em homens, que percebem onde estão, sabem para onde é que querem ir, acedem aos seus bloqueios, ou pelo menos permitem-se, entregam-se. Isso, para isso é preciso vulnerabilidade, é preciso abertura, e nem toda a gente está preparada assim para o fazer. E depois é preciso muito trabalho, e esse trabalho, às vezes, como tu dizias, às vezes faz dor, não é? Ou quase sempre é através de alguma dor, não é? E pronto, e portanto é preciso ter consciência, é preciso para isto ser equilibrado e não ir para os excessos que estavas a falar, porque também há deslumbramento, não é? Sei lá, imagina, podes descobrir uma parte de ti, epá, não conhecia isto, fantástico, e ficares tão deslumbrada que te esqueces do resto. E depois já te perdeste, ou seja, ficas ali naquilo, deslumbrada naquele meio e pronto, e depois entras aí quase em modo piloto automático porque não sais dali. Então, isso também não interessa, pronto, interessa experimentares aquilo que tens que experimentar, aquilo que tu sentes, e é importante, obviamente, nos trabalhos, haja os facilitadores, os professores, os guias, chame-lhes o que quiseres, saibam moderar, não é, essas abordagens, com as terapias adequadas e nas terapias, para evitar precisamente esse... Mas isso tem a ver com a consciência, repara. Quando tu ganhas consciência, tu consegues, mesmo que possas, não vou dizer falhar, todos falhamos, é normal. Mesmo. Sim, mas levar o seu tempo na cura, e a cura é impermanente, como eu digo sempre, não é? Sim, tudo é impermanente, não é? Tudo é impermanente. Sim. Mas pronto, tu tomares conhecimento, se tu te conheceres melhor, é mais fácil não te perderes em nada, tanto em nada na vida, ou em nada na vida, tanto. Pronto, se quiseres assim, não sei se me faço entender. Basicamente isto é consciência. Quando tu ganhas consciência, desvias-te um bocadinho das adições, tens mais controle sobre ti própria. Portanto, se começas a ir para um caminho que é um caminho desvirtuoso, ou um caminho que te vai afastar do teu rumo e de para onde é que tu queres ir, tu vais resistir, ou pelo menos vais perceber o que é que te está a acontecer. Isso é muito importante. Agora, a ligação ao corpo, e aqui a questão das terapias. Se tu conheces o teu corpo, e conhecer o corpo tem muito que se lhe diga, não é? Conhecer as reações do corpo, conhecer as emoções, portanto, é preciso uma entrega muito grande e muito trabalho de autoconhecimento para chegar ao autoconhecimento, assim é que eu quero dizer. Quando tu fazes esse trabalho, estás-te a permitir não te desviar tanto, porque a gente desvia sempre um bocadinho, andamos assim numa direção, mas são fases, sim. São fases. Sim. E todos temos deslumbramentos e todos queremos experimentar, é natural querer experimentar, as crianças querem experimentar e por isso entram em conflito com os pais, porque os pais dizem, não, isto é assim, mas elas dizem, não, deixa cá ver que eu faço à minha maneira, quero descobrir isto. Pronto, e nós em adultos também somos assim, e os mais velhos acharão que estamos a experimentar demais ou que estamos a perder-nos bastante, mas também temos não só esse direito, como às vezes também é bom experimentar um bocadinho. Não é só seguir um guião, nós temos que fazer o nosso caminho. Aliás, até que não há guiões, como tu dizias, nós podemos ter facilitadores, podemos ter terapias, mas os passos somos nós que o damos e esses são muito próprios, não é? Eu posso estar a dar uma aula de yoga e o meu aluno é que vai sentir lá dentro o turbilhão e o que vem, bom, mau, o que seja. Pronto, não há bom e mau, mas pronto, as emoções que venham. Por isso, sim, mas a questão do corpo é uma das partes. Mas eu também acho que aqui vejo mais mulheres quando vou aos retiros, não é? Vejo muito mais mulheres do que homens. Ou seja, há uma discrepância. Porquê é que achas que... eu não queria falar em espiritualidade, portanto vamos falar em desenvolvimento pessoal. Porquê é que achas que a busca do autoconhecimento e a busca do desenvolvimento pessoal não está a atrair tanto homens? Porque, por exemplo, até tu estavas na tua vida, só que foste parar um evento aleatoriamente e aquilo fez-te ali um clique, portanto tu não foste à busca, não é? Porquê que achas que existe esta... É cultural? É cultural. Isso é seguramente... É uma certeza, pronto. Há uma parte cultural bastante importante nesta resposta à tua pergunta. Também há outra coisa, pronto, tem a ver com o que estávamos a falar
da sensibilidade feminina. E, estes trabalhos, nem todos, não é? Por exemplo, a bioenergética já não é assim. A bioenergética tem mais homens que mulheres. Neste momento, se calhar, está já muito equilibrado, mas bioenergética, o trabalho bioenergética ou da terapia bioenergética, a análise bioenergética, depende um bocadinho, obviamente, das abordagens, mas é um trabalho fisicamente exigente. Pronto. Ok. Normalmente os trabalhos fisicamente mais exigentes são mais procurados por homens. Ou nesse caso, vamos lá ver, se nunca tiver mais homens, que tem, mas se não tiver, pelo menos aí está mais equilibrado, há mais homens. Sim. Nos trabalhos menos tangíveis, menos físicos, tens mais mulheres. Os trabalhos, por exemplo, na massagem ainda tens mais mulheres, até constelações familiares, julgo que tenho mais mulheres ainda. Trabalhos mais sensíveis têm a ver com a sensibilidade feminina. Pronto, e os homens, lá está, como não resgataram ainda a sua sensibilidade feminina, não entraram ainda tanto. Mas também precisam de entrar para resgatar. Portanto, isto é assim... Pois, exato. E é isso que eu te estava a perguntar. É assim, o que eu acho é que a necessidade é que faz a procura, a busca, não é? Se nós só quando somos confrontados com dor é que olhamos para outras vertentes do nosso ser e pensamos, ok, quero curar isto, ou quero descobrir mais sobre mim, ou quero redescobrir-me e quero a minha essência, quero viver em plenitude e quero ser quem sou e não a programação dos meus pais, o que a sociedade espera de mim, etc, etc, etc. Como é que um homem que está automaticamente e geneticamente mais propenso a ser uma pessoa mais lógica, não é? Aliás, é uma das características do sagrado masculino até empoderado, fazer decisões lógicas e ação e tudo mais. Mas sendo o homem um ser mais lógico, estando habituado a não ligar às emoções tanto, ou não estar tanto em contato com o seu corpo emocional, não estar tanto em contato com o seu corpo de dor. Portanto, porque é que o homem vai de repente achar vai ser de meu benefício eu ir fazer alguma terapia? Portanto, como é que pensamos uma pessoa que, por exemplo, que vive para a ambição, não é? Costuma ser uma característica masculina, a ambição monetária, por exemplo. Portanto, normalmente vai seguir percursos e vai procurar coisas que lhe vão trazer benefício nesse aspecto, não é? Como é que faríamos aqui uma porta de entrada ou dar a perceber à população masculina também, principalmente, que procurar esse seu sagrado vai depois ajudar em todas as áreas da sua vida? Olha, acho que por um lado, os homens que fazem esse trabalho, ou que têm experiência e gostaram dos resultados, ou gostaram da experiência em si, podem passar essa palavra. Portanto, acho que o papel entre homens é muito importante. Depois, as companheiras dos homens que estão mais abertas, ou que são terapeutas, ou que tomaram conhecimento, contacto e até fizeram progressos grandes ou incríveis na vida, têm um papel muito importante também. Portanto, os próprios homens entre eles e as companheiras dos homens, acho que é muito importante. E agora, as redes sociais, portanto, de uma maneira um bocadinho mais impessoal, as redes sociais têm tido e têm portanto, um papel bastante importante nisso. Homens e mulheres veem publicações, veem se calhar vídeos destes, ou veem anúncios e vídeos destes, e os homens têm curiosidade, têm a mesma curiosidade que as mulheres. Pronto. Podem não estar tão abertos, em média, mas têm curiosidade e vão ver. Pronto. E se por acaso, imagina que vem este canal, este vídeo, esta entrevista, este podcast, e depois ou tiveram com uma amiga semana passada que lhes falou de uma experiência qualquer, espera lá, o outro não sei o que, falou-me disto também, isto é capaz de ser interessante. Então tenho aqui amigos que também já começam a entrar nisto, ou a minha companheira depois mais tarde diz não sei o quê. Portanto, eu acho que isto não se pode dizer que é só por aqui ou só por ali. Eu acho que é um conjunto concertado de ações. Isto é uma batalha pacífica, obviamente, mas acho que sim. Acho que tem várias frentes pacíficas
mas de frentes de atuação. Pronto. E as redes sociais, acho que têm um papel fundamental nisso. Tanto Sim. para as mulheres como para os homens. Estamos a falar dos Sim. homens? É verdade, a internet é um mundo e acaba por haver muita partilha de informação, só que às vezes também, pronto, depois começa a haver um excesso de informação. O que eu acho é que se a pessoa também não está nesse radar, ou seja, se a pessoa nem sequer está ligada à espiritualidade, muito dificilmente lhe chega, a não ser que se calhar por isso que estás a dizer, um amigo ou várias informações subtis e aquilo fez fazer um bolo. Mas mesmo assim, viver em poder ou viver empoderado seria um objetivo que todos queríamos, não é? Que todos gostaríamos de ter. E a minha questão é exatamente essa. Porque eu noto que, lá está, esta falta de sagrado masculino está a fazer muita falta à sociedade nos dias de hoje. Eu vejo muito o homem, mesmo que se possa considerar um homem macho, alfa, mas com depois muitas falhas em sagrado masculino. E não estou a falar só da sensibilidade e da vulnerabilidade, ou mesmo de perceber a intuição e de também ir um pouco pela intuição, mas estou a falar mesmo nas questões da ação, nas questões da mudança, da decisão, da construção masculina saudável para um mundo melhor, para uma sociedade melhor, para uma família melhor. Sentes também isso, Pedro? E deixa-me só acrescentar, sim, e também tem a ver, vamos lá ver uma coisa, o homem empoderado é um homem que não se deixa manipular tão facilmente. Exatamente. A questão da manipulação. Se tu te conheceres profundamente, tu vais-te obrigatoriamente amar-te muito mais. E isso é condição sine qua non também. E, portanto, se te amas mais, se te conheces mais, não vais permitir ser moldado tão facilmente pelas vontades alheias das outras pessoas. Influenciado pelos amigos, ou por más amigos, influências, ou por governo, não é? Pronto, podemos ir do micro para o por tudo. Certo. A parte dos governos e a política vem da consciência, Claro. de cada um. Pronto. Claro. Independente do que se perfilhas mais por um partido ou por outro, mas, ou por concessões indiferente. Pronto, mas não, estamos a falar ou estou-me a referir a manipulação pelas próprias companheiras, não é? O homem e a mulher são pessoas com um papel de manipulação. Todos tendencialmente somos um bocadinho manipuladores, as crianças são manipuladoras, os adultos são manipuladores. Pronto. Falando abertamente. Portanto, se tu te amares muito, se tu souberes aquilo que tu és, ou pelo menos souberes onde é que tu estás e para onde é que queres ir, se tu te conheceres e amares-te, não vais deixar tão facilmente ser manipulado, não te vais submeter tão facilmente ou de uma maneira tão fácil, tão simples, às vontades dos outros. Vais respeitá-los, vais-te amar, vais conseguir amar mais os outros, mas vais ser tu próprio. Portanto, vais manter e desenhar tu próprio o teu caminho. Pronto. Certo. Confiar é nesse caminho e fazê-lo com confiança e com... Oi, desculpa. Bolas, peço desculpa. Peço desculpa, sim. Sim, agora, eu acho que tem a ver também com a questão da sensibilidade. Os homens acham que, eventualmente, eu não gosto de falar pelos outros, mas é a ideia que eu tenho, pronto, é que o mundo espiritual é um mundo mais difícil, exatamente por causa desse desligamento com a parte yin, a parte feminina. É mais para as mulheres. Isto é um preconceito, mas sim. Os homens procuram, se calhar, mais, imagina, mesmo em termos de soluções, de conseguir objetivos de empoderamento, se calhar procuram mais o coaching, tendencialmente. O coaching está muito em voga hoje em dia, não é? Há muitos coaches. É mais fácil um homem ir a um coach, um homem do mainstream, se quiseres dizer assim, do que ir a um retiro. Sim, pronto, exato. É muito mais... Sim. Pronto, o coach de um homem é uma coisa, dinâmica e tal, eu quero ir para ali e aquela pessoa vai me ajudar e não sei o quê. Isto é tudo muito mental, muito racional. Sim. Ir a um retiro, vá lá, de espiritualidade ou que te liga à espiritualidade, que esteja ligado à espiritualidade e ao resgate, isso eu acho que também tem muito medo no meio, ou seja, a pessoa não sabe... Eu vou por um caminho que eu não posso dominar, não é tangível, eu próprio não consigo manipular, vou ser
vou ser levado, sei lá o que é que vai acontecer. Pronto, isto entra aos medos inconscientes. Certo. E isto existe muito, eu acho que existe muito no masculino da nossa sociedade. Portanto, como não é controlado, como é uma linguagem que muitos homens não conhecem, Desconhecem, sim. Ok, a minha companheira vai, mas isso, pronto, ainda bem que vai, se ela gosta, tudo bem, mas eu vou por outro caminho, pronto. O que também não está mal, pronto, porque eu acho que eles acabam por ser, nós, eu sou homem, não é? Sim. Acabamos por ser contagiados, um bom contágio, por parte de quem vai, de amigas, de companheiras, de alguns casos até das mães. Há casos fantásticos de homens que foram a retiros porque as mães foram primeiro. Por E exemplo. as senhoras já um bocadinho entradotas de idade e que acharam aquilo espetacular, tiveram experiências incríveis, e levaram as filhas e até os filhos depois mais tarde. Fantástico. Sim, isso também acontece. Engraçado, mas não vês pais a levarem os filhos a um retiro? Vês. Vês? Ok. Não, é aí que eu quero chegar, será que estamos assim tão longe desse shift mental, dessa mudança mental? Será que esse mindset pode realmente acontecer? E é o que tu estás a dizer, existem várias ferramentas e o retiro é uma das ferramentas e funciona muito bem, tens razão. Eu acho que também a própria palavra espiritualidade assusta um pouco, porque, por exemplo, há pessoas que nem sequer têm religião, há pessoas que não estão conectadas com esse sentido. É possível essa pessoa também resgatar o seu divino sagrado? Eu acredito que até que sim, ou achas que não? Não, repara, é muito importante, ainda bem que abordaste essa questão, porque é muito importante distinguir aqui uma coisa, ou duas coisas. Quando nós falamos em desconexão com o poder divino, intrínseco e a quebra da espiritualidade, estamos a falar de uma espiritualidade intrínseca ligada à matéria, ou seja, nós somos corpo físico, somos matéria, temos uma alma, obviamente, somos seres espirituais, mas é uma espiritualidade em nós. Quando tu pensas, por exemplo, no cristianismo ou na Igreja Católica, uma religião, por exemplo, sim. Ou nas seitas, uma religião, o cristianismo, por exemplo, ou o judaísmo, o que tu quiseres, monoteísta, estás a pensar numa ligação, não estás a pensar numa ligação à matéria, estás a pensar numa concepção que é ensinada e que não tem mal nenhum, atenção, eu não estou a criticar a Igreja, sim, desde que seja por bem. Pronto, eu analiso o que a Igreja e as religiões fizeram no passado, e não julgo, considero em moral o que é bom e o que é mau. Pronto, neste caso nem sequer o estou a fazer, porque acredito que as igrejas, as religiões, as seitas, os grupos ligados à espiritualidade existem maioritariamente por bem, pelo menos hoje em dia, e ninguém é louco para achar que alguém deve ser queimado na fogueira. Portanto, estamos todos por bem, pensar tudo em bem. Mas quando tu falas, por exemplo, no cristianismo, do cristianismo, vamos mais mesmo para a Igreja Católica ou para o catolicismo, tu estás a pensar num Deus que é moderado por uma igreja, por uma entidade que diz que isto deve ser assim assado, mas não tem uma ligação intrínseca e direta com a matéria. Estás a falar de um Deus que é puramente espiritual. Quando nós falamos no resgatar da nossa espiritualidade de homens e de mulheres, não é? Estamos a falar de uma espiritualidade intrínseca da matéria, ou ligada à matéria. Porque, volta atrás, no animismo, quando as tribos primitivas viviam, não é rezando, viviam numa espiritualidade natural, para elas tudo era espiritual, como eu estava a dizer, a chuva, a caça. A vida tudo era honrado e tudo era sagrado e tudo era gratidão, não é? Vivias num estado sempre de gratidão. Sim. Precisamente. Portanto, é nessa ligação e é preciso perceber esta diferença. Pessoas muito espirituais, como é que eu ia dizer isto? Mas numa concepção desmaterializada, em que o Deus está lá, seja Jesus Cristo, seja Deus, seja Alá, seja o Deus que for, não quer dizer que esteja conectada com os seus caracteres intrínsecos espirituais. Não. Estão conectados com uma ideia em que acreditam ter razão de ser, e não tem problema nenhum, e venha a primeira pessoa para provar ainda que isso não faz sentido ou que é falso,
de todo, jamais iria por esse caminho, e faz bem a muita gente, com certeza. Sim. Mas essa não é bem a espiritualidade intrínseca que nós estamos aqui a falar. Exato, nós estamos a falar da espiritualidade com que nascemos muito antes de qualquer igreja ou religião inventada ou criada ou desenvolvida pelo ser humano, não é? Porque o cristianismo foi desenvolvido pelo ser humano, independentemente de Jesus Cristo ser filho de Deus ou ser um homem como outro qualquer, ou um profeta, ou alguém que fazia o download da informação, o que for, pronto. Percebes aqui a diferença? Sim, e era isso que eu estava a dizer. Eu já conheci homens espirituais da espiritualidade, independentemente de religiões, o que seja, mas que não os reconheci como empoderados no seu masculino. Portanto, eu não os reconheci como sagrados masculinos. E era isso que eu também estava a querer dizer. E era isso que eu também queria desmistificar. Portanto, eu queria também dizer, ok, um homem de negócios, ou um professor, ou alguém que não esteja ligado à espiritualidade, que não faça meditação, não faça, sei lá, outras coisas. A meditação se calhar nem é a pior, lá está, salvo seja, mas de clichês espirituais, para a pessoa realmente não, quando tiver a tal curiosidade pelo autoconhecimento, quando quiser melhorar em todos os aspectos da vida, num desenvolvimento pessoal, não fuja deste tipo de eventos ou deste tipo de terapias achando que é uma coisa espiritual e que lá está, e que não é uma coisa adequada ao dia-a-dia e aos tempos que nós vivemos hoje, e que não vai para um culto ou que não vai para uma seita. Portanto, era isso que eu queria também desmistificar. E que não está a concorrer, no fundo. Ou seja, não há concorrência entre a crença num Deus ou numa entidade, e a crença e o sentido, mais do que crença mesmo, o viver a espiritualidade, ou o resgate da espiritualidade natural. Claro. Pronto. Portanto, e repara, posso dizer aqui, já lá passou pelo Solar Quinta do Pochão, terapeutas fenomenais. E recordo-me de um deles, uma delas, a Erika Punham, que faz um trabalho brutal, um dos melhores trabalhos que já vi, em termos de desbloqueio, uma coisa muito interessante, era cura arquetípica, e ela é religiosa. Ela é religiosa. Sim. Eu não estou a negar a religião, nem uma pessoa ser religiosa. Lá está, isso também acontece. Porque eu, por exemplo, eu cheguei a ter alunas de yoga que eram católicas e o padre disse-lhes para não ir às aulas de yoga, não é? Portanto, não querendo misturar aqui temas, mas o que eu estava a tentar dizer era, para chegar ao masculino, portanto, por exemplo, os nossos ouvintes que estão-nos a ouvir, as tais companheiras, as amigas, as irmãs, as mães, não é? E como é que vão transmitir esta ideia? Ok, há um sagrado masculino, há um caminho, esse é um dos caminhos para seres mais autêntico, para teres um desenvolvimento pessoal maior. O que é que benefícios tu estás empoderado no teu masculino? O que é que isso te vai ajudar? Porque as pessoas hoje em dia estão muito assim, não é, Pedro? Estão muito na consequência. O que é que eu ganho com isto, não é? Se calhar, se a pessoa não está tão ligada à sua emoção ou não está a viver a dor, talvez, por um lado, desenvolvimento pessoal, possa começar o caminho e depois então fazer as tais catarses e depois descobrir o que é que estava lá dentro, não é? O que é que estava escondido. Claro que sim, eu acho que até já tínhamos abordado um bocadinho. Se tu tiveres desenvolvida, tiveres trabalhada, ou trabalhado, se for o caso de um homem, não estás suscetível tanto a manipulação, sabes se tens um projeto, mais facilmente vais levá-lo para a frente, mesmo que tenhas as dúvidas, todas que tiveres, vais fazer decisões lógicas, decisões ponderadas. Mesmo em decisões lógicas, repara. Ação, não é? Agir, portanto, a ação é muito masculina e o que eu vejo muito na sociedade hoje em dia é que eu vejo muita inação no género masculino, que é um bocadinho assustador, não é? Ou então é uma ação que não é a ação do ego, não é? Nós chamamos do ego, mas essa ação de construção também que nos faz tanta falta para depois as mudanças começarem a acontecer também na matéria, não é?
Claro que sim, e depois na conexão não é só com o feminino, é com a natureza, é com o cosmos, ou seja, Exato. tu começas por amar, não é? Tu começas por aprender a amar mais e mais profundamente. E se amas o outro, se amas a natureza, se amas a tua existência, tendencialmente traz atos e traz pensamentos, atos de amor, amor no verdadeiro sentido, e portanto olha, até vamos ao exemplo mais estúpido. Terás cuidado, por exemplo, em não deitar papéis para o chão ou agir só pelo ego, começas a conhecer, espera lá, eu estou aqui com uma vontade de dizer não sei o quê ou de fazer não sei o quê, mas espera lá, isto é puro ego, o que é que eu ganho com isto? Mais vale então ir fazer ali, gritar ali para a rua e ninguém vai ter que levar com o meu lixo, eu liberto o meu lixo lá para fora. Portanto, isso chama-se ter consciência e saber usar as ferramentas naturais que todos temos para vivermos melhor, para não fazermos mal a ninguém e sermos seres humanos melhores. Portanto, isto no fundo é evolução, é na escala da consciência. E isso tu adquires sobretudo com o teu desenvolvimento pessoal e com este resgate. Portanto, quando falamos em sagrado masculino e sagrado feminino, estamos a falar de montes de outros conceitos que estão aqui ligados e que têm a ver no fundo tudo é amor, não é? Só que amor é um conceito muito As grande. pessoas pensam em amor e pensam em flores e bombons e não é? Às vezes tens aqueles preconceitos e não pensam no amor transversal e universal exato, uma coisa assim mais abrangente. E sim, acho que isso também assusta um pouco o masculino, lá está, se calhar, o feminino também noutras formas, mas as mulheres já estão um bocadinho mais habituadas a falar entre elas sobre essas coisas. Era isso que eu também te ia questionar. Como é que, entre pares, como é que vocês homens abordam o sagrado masculino? Vocês falam sobre isso? É ainda um assunto complicado de ser partilhado entre homens ou não? Olha, tirando em contexto de retiro, eu nunca falei muito sobre o tema sagrado masculino com este nome. Pronto. Okay. É um tema que é trabalhado, é um conteúdo que é falado e é comunicado, mas não com este nome do sagrado masculino, não é? Porque sim, basicamente pode não ser também movimento. Sim, eu também quis dar um título para termos um título de seguimento, mas sim, claro, também é uma energia e as coisas não têm que ser rotuladas, não é? E é uma coisa fluida, exato, mas é só também para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar. E quando não digo que vocês vão se sentar e dizer assim, olha, vamos falar sobre o sagrado masculino. Acredito que não. Pronto, a minha pergunta, claro que não era essa, mas nessa questão de se vocês conseguem ter essa partilha, se essa partilha existe ou se ainda é complexa. Sim, existe. Okay. Existe. Agora depende, obviamente, dos meios, não é? Se calhar se fores ali para Chelas, para o pessoal que anda a traficar droga, este não é um tema sequer, não é? Claro. Depende de onde é que tu te moves, não é? Depende de quem são os teus amigos ou com quem é que tu falas. Mas sim, dentro destes meios, isto é um tema muito, muito presente, seja com este título ou com outro qualquer, ou sem título. São conteúdos, não é? São conteúdos que são abordados. São partilhas, que o partilhar é muito mais o feminino, não é? Sim. Conteúdos que pode ser falado em teoria, mas muito mais interessante, obviamente, é falar da experiência, pronto, de cada um. E portanto, são conteúdos que são partilhados com a experiência de cada um e com as dúvidas e com o questionamento de cada um, e eu vejo isso acontecer. Eu próprio tenho passado alguma informação com base naquilo que eu faço, naquilo que eu vejo, naquilo que eu observo, naquilo que eu me vou percebendo, com amigos meus, e que muitos ficam assim, conta mais, quero saber mais, é sério, isso foi assim, uau, não sei o quê, pronto. Outros dizem, olha, também já tive essa experiência tal, não sei o quê, Portanto, do que eu vejo, há receptividade, pronto. Mas é preciso saber em que meio é que estamos a falar, não é? Portanto, se fores falar disto para a Assembleia da República ou para alguém que faz leis ou que está num mundo completamente do materialismo... Num mundo corporativo, por exemplo, mas eu também às vezes estou a trabalhar no mundo corporativo, não é? Porque eu também sou empreendedora
E sim, mas isso é normal, há certos tópicos que tens que também perceber se a pessoa está interessada, isso faz parte Claro. do seu vocabulário, porque às vezes é vocabulário que nem sequer existe na vida daquela pessoa. Portanto, também não podes ir por ali nem falar de almas, nem de ligações, nem de energia, porque é um assunto à parte. E por isso é que eu fiz este podcast exatamente também para trazer um bocadinho de luz a estes assuntos. Claro. Então, agora, nos termos práticos, agora vou ser Yang, não é? Na prática. Um homem sente que está desconectado com ele próprio, digo eu, que será esse um dos sinais, sente que está qualquer coisa que não está certo, que acha que existe mais alguma coisa na vida, que se sente perdido, por exemplo. Este será alguns sintomas de que estás desempoderado? Queres acrescentar mais alguns? Um sintoma de que está desempoderado. Sim, por exemplo, para um homem identificar que o seu sagrado masculino não está no seu melhor, o que é que poderias dizer como sintomas? Mas já para um homem com consciência do que é que seja isso, é isso? Não, eu queria até generalizar, porque lá está, eu queria tentar que uma pessoa que não esteja ligada, esteja sentada no sofá e que faça esses questionamentos, tipo uma autoanálise. Eu sei que é um pedido assim um bocadinho vago e é difícil de ser, mas só para a pessoa tentar fazer alguns questionamentos a si mesmo e perceber se está desconectado, por exemplo. Olha, e são questionamentos ou são questões que são levantadas por todos nós, por toda a gente, mesmo quem não percebe ou quem não está nestes mundos e nunca experimentou nada disto ou da espiritualidade e nunca foi nenhum retiro. Mas vem muito pela dor, como tu dizias e muito bem no início. Ou seja, imagina, pessoas que se sentem mal nas suas relações afetivas, amorosas, que não correm bem, e o que é que está a acontecer? Tipo, eles ou elas são todas horríveis, mas será um problema só delas? Quer dizer, ao fim de algum tempo as pessoas começam-se a questionar, é natural, para lá, será que eu estou a fazer alguma coisa mal? O que é que se passa comigo, não é? O que é que se passa que eu não sou suficiente? Sim. Pronto, e esse questionamento pela dor do insucesso, pela dor do malogro, pela dor de não obter aquilo que eu penso que sinto que gostaria de obter, não é? Pode ser na questão amorosa, pode ser na questão do emprego, pode ser, não consigo dar-me bem ou comunicar com o meu patrão ou com o meu superior, estou a entrar em conflito, se calhar desnecessariamente, sou intempestivo, estou a ser muito agressivo, não consigo concretizar um determinado projeto também, falta-me força, tenho dúvidas, estou sempre... é muito pela dor. A maior parte dos casos, como dizias muito bem, é pela dor que te leva à procura da cura. Pronto, atenção à palavra cura, que é assim. Sim, pronto, a palavra cura é a busca por te sentir melhor, lá está, não é? Porque estás-te a sentir mal, fazes qualquer coisa para a mudança, não é? E exato. Às vezes as pessoas também não se apercebem que se estão a sentir mal, lá está, porque quando não é diretamente físico, ou mesmo quando se começa a manifestar no físico, manifesta-se com formas de stress, de ansiedade e que não é visto, a pessoa fica perdida e vai ao médico, o médico receita uns ansiolíticos, por exemplo, e não é percepcionado ao nível mais profundo o porquê que está ansioso e depois fazer a ligação então com as causas que estavas a dizer, ok, esta relação não estou a conseguir relacionar-me ao nível que eu pretendia, não estou a conseguir ter o sucesso, os meus projetos não estão a avançar, não estou a conseguir ter essas boas ligações. E também é um sentimento, depois, quem já entra nos sentimentos e quem já está mais conectado, aquele sentimento de desconexão, ou seja, é um sentimento que falta qualquer coisa, não é? Também podemos ir por aí. Sim. Há pessoas muito realizadas numa determinada altura da vida, conseguiram, sei lá, queriam ter filhos, tiveram filhos, queriam ter o carro, não sei o quê, materialismo, tiveram. Isto sente-se muito no materialismo. É mais fácil perceber isto no materialismo, obviamente. Obtiveram isto, são CEOs de empresas tal, vão de férias todos os anos para as Seychelles, sei lá, para a neve, têm tudo. Mas agora
E que fizeram mais? o Quer dizer, catálogo, não é? Fizeram o catálogo sim, da vida. O que tipo, é bom, ser bem sucedido? Ter este relógio, ter uma mulher modelo, ter um Bentley, ter isto, ter aquilo, ter sim. aquilo, não é? Fazes o catálogo. E E, depois? e depois, como somos seres insaciáveis, o que é que há de vir mais? E depois há pessoas que percebem, e aquelas, dentro daquelas que têm poder financeiro para isso, que depois de comprar tanto, e consumir tanto, não saem desse mecanismo, desse automatismo, e portanto tem que haver algo que talvez não seja na matéria, não é? Porque normalmente esse é o lado que não é abordado por quem vive mais no materialismo, nós todos Certo? vivemos no materialismo, mas por quem vive mais ou de uma maneira compulsiva, ou seja porque foi assim, porque quis assim, porque foi educado assim, ou porque se desenvolveu assado, ou porque o dinheiro permitiu-lhe isso, ou porque anda a fugir da sua própria essência, do seu próprio sagrado Muito é masculino, fuga, não é? muito É em fuga. compensação associada à fuga, sim. Portanto, Claro, sentes-te exatamente, mal, compras um brinquedo, não é? Entre claro. aspas. Oh, Quando sim. entras nesse consumismo para tapar os buracos da alma, no fundo, não é? Sim. E há pessoas que pá, acordam, não é? Acordam, nesse sentido do wake up, e dizem, tem que haver mais qualquer coisa, porque eu, na busca da busca da felicidade só neste desenfreado materialista, não estou a ser, Sim. Porque não também estou a sentir completo. não és tu, não é? Não és tu a 100%, portanto também estás a procurar coisas que se calhar nem te dizem muito, mas é simplesmente aquilo que tu achas que vai parecer bem a alguém, ou que vai te trazer status, ou que vai parecer... Eu acho que isso também é masculino e feminino, portanto nós estamos todos nisso. Então, pronto, alguém sente que está perdido, sente que realmente falta qualquer coisa, que o dia-a-dia que leva já não preenche. Como procurar esse preenchimento, Pedro? Por exemplo, algumas técnicas ou além de ir ao retiros, a eventos, o que é que o homem poderá fazer nesse sentido? Deixa-me só ainda dizer que era importante mencionar, quando se fala na dor, a dor como desencadeadora da procura de mais de qualquer coisa, não é? A dor muitas vezes é por doença do corpo físico. Pois, Não é mas aí só. já são os últimos estágios, não é? Exato. Sim, sim. Aí já é um acordar forçado, pronto, no desespero da busca pelo lado ainda desconhecido, mas é por uma dor muito grande e muitas vezes é a doença do corpo físico, não é? Que Sim, pode não ser só uma depressão ou um esgotamento, pode ser mesmo um cancro, há muitos casos sim, de pessoas que tiveram doenças, até doenças terminais e acabaram depois meteram-se nisso e depois umas morreram, outras não morreram. claro. E pronto, e procuraram por aí, pela grande dor física e do corpo físico, não é? Sim. Pronto, Ou era uma só para dizer grande isto, perda também. Ou uma grande perda também, lá está. Mais uma vez, ou uma grande perda, uma dor. precisamente, Ou precisamente. perder o emprego, perder uma grande empresa, perder um Perder um familiar. filho, Sim, a perda, que também está associada à dor, sim. claro que sim, claro que sim. Foi por isso também que eu escrevi o meu livro, o Yogi Paz, que fala exatamente do luto. Dos relacionamentos, por exemplo, porquê? Porque é nessa perda, é nessa dor, tu depois começas também a fazer uma busca interna tua de ti mesmo. Pronto, mas sim, fizeste bem esse parênteses, porque a pessoa, mesmo que a pessoa não tenha noção total da dor, mas que já se sinta ansiosa, ou que já sinta muito cansaço, ou que falta de criatividade, ou disfunção erétil, etc., pronto, outros sintomas, o que é que o que é que depois então um homem pode começar a fazer para começar este resgate ou este acordar ou começar a conectar-se com o seu divino ou com o seu sagrado masculino? Eu posso dar algumas ideias, quer dizer, é sempre bom a pessoa meter-se nos meios, começar a falar com quem já está nas coisas e já fez, para ganhar algum entusiasmo e depois pedir mesmo, se eventualmente um conselho, olha, eu estou com esta situação, tu tens esta experiência, onde é que achas que eu poderei, Acho vá que eu lá, não poderia é? Não é fazer, poderei, sim. fazer ou começar, porque há tanta coisa para fazer, não é? Há Há muitas tanta coisa, técnicas, não é? muitas técnicas, e pronto, isto volta outra vez ao sagrado masculino, não é? É muito importante a parte
do desenvolvimento ou do resgate da sensibilidade, pronto. Se for por esse lado, não é? Tens várias possibilidades, tens a massagem energética, tens o trabalho energético, a técnica tântrica, por exemplo, os princípios da sexualidade taoísta, sei lá. Podes ir pela bioenergética, pelas meditações ativas. Olha, meditações ativas recomendo vivamente para qualquer pessoa. Eu também já experimentei e posso dizer que sim, verdade. E eu até faço yoga e faço alguma meditação e dou muito melhor, eu sempre disse isto, dou muito melhor com a meditação ativa do que estar realmente parada, sossegada a respirar, porque no ativo eu realmente entro ali no vazio, não é? Que é o que se quer, milésimos de segundo. Mas sim, funciona muito bem. E, por exemplo, a meditação ativa, as pessoas poderão encontrar na tua quinta, no teu espaço? Sim, nós não fazemos lá meditações ativas regulares como alguns centros fazem, tipo diário. Pronto, o contexto ali, o formato é mais de retiro de mínimo 2 dias, fim de semana, mas pode ir até uma semana, às vezes mais, depende. Mas sim, mas há retiros de meditação ativa, há retiros, vai havendo, às vezes há, outras vezes não há. Sim. Neste momento, por acaso, até não há nenhum só de meditação. Mas qual é que vai ser o próximo, por exemplo? Aqui para quem começar. Imagina, estão a ouvir e estão a pensar, ok, eu quero começar. Vou começar para onde? Vamos dar essa sugestão, por exemplo. Vais ter agora não é? Se calhar que não. Eu devia me ter preparado, isto até é uma incompetência minha, não sabia que ias fazer essa pergunta. Não faz mal, então olha, não faz mal porque eu depois deixo o link com os próximos eventos na tua quinta. Diz-me só novamente o nome. O Solar Quinta do Pochão. Fica em Abrantes, fica mesmo no centro do país, fica a 1h20 por autoestrada de Lisboa, 2h30 do Porto, nem tanto. É meio caminho. 2 horas e menos 2 horas e um quarto do Porto, mais ou menos. Ok. Pronto, está bem, tem comboio também, portanto está mesmo no centro, está mesmo perto, está a menos de 20 km do centro geodésico, em linha reta, portanto está mesmo ali no centro do país. Num ponto de muito bom acesso, um ponto bom. Pronto, fica junto a Abrantes, é numa quinta com alguma dimensão, portanto mesmo no meio da natureza, com muitas possibilidades de caminhadas, de atividades ao ar livre na natureza. Pronto, essa é a mais-valia. Já o contacto com a natureza por si só também já é um catalisador para a cura e para o despertar e tudo mais, e as pessoas às vezes nem sempre têm que estar a seguir, nós estamos a fazer estes conselhos, estas terapias, mas existem as coisas naturais e só que normalmente se uma pessoa não está ainda dentro de si ou não vai perceber intuitivamente, não vai aceder intuitivamente ao que tem que fazer logo, não é? Portanto, vai necessitar se calhar um bocadinho de algum despertar, alguma leitura, por exemplo, não é? Ler livros de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, existem tantos livros tão bons. Existem muitos livros do sagrado feminino, por acaso. Não sei se existe livro de sagrado masculino ou de que conheças. Também não sei, mas olha... É porque eu estive à procura. Eu estive à procura, porque, por exemplo, eu tenho mulheres que correm com lobos na minha mesa de cabeceira, não é? Tipo, meia Bíblia. E eu pensei, será que há um equivalente? E andei à procura e tive dificuldade de encontrar, portanto. Mas se alguém conhecer, portanto, eu peço também aos meus ouvintes para me deixarem essa dica. Quem sabe os homens que correm com as lobas ou com as leoas possa ser lançado numa próxima edição, quem sabe. Temos de pensar nisso, Pedro. Está bem. Olha, queria mas se deixar quiseres, mais alguma coisa para acrescentar aqui, que achas que a gente não tenha falado? Continuando ainda a tua pergunta, ou a resposta à tua pergunta das meditações, eu estava a sugerir, não é? Estava a dizer que gosto muito e dou algumas meditações do Osho. As 18 meditações do Osho, há pelo menos 2 que quase toda a gente conhece, as pessoas que entram nas meditações, é a meditação dinâmica e a meditação Kundalini. Pronto, são meditações ativas com o corpo a mexer, muito poderosas, sobretudo a dinâmica, e elas são complementares uma da outra. Uma é mais yang, outra é mais yin, e têm objetivos diferentes. Mas no fundo é tudo no mind, ou seja, é meditar, é sair da mente. O que é meditar? Meditar basicamente é sair da mente. É passares a viver aquilo que estás a fazer sem que a tua mente esteja permanentemente a controlar. A mente tenta controlar,
E porque a mente mente muito. A mente não é? mente muito. A mente também está aqui com um mix de todos os nossos medos, todas as nossas mágoas, todas as nossas frustrações, e então nem sempre é de confiar, não é? Por Claro. isso, sim. Portanto, as meditações ativas são uma excelente porta de entrada para quem quiser começar a entrar nestes meios. Pronto. A bioenergética é mais procurada, que está ligada também às meditações ativas, é mais procurada por homens, ou é muito procurada por homens, por ser exigente e ter alguns exercícios que são fisicamente um bocadinho mais exigentes. Pronto. Sim, faz sentido que seja uma parte física um início para. Penso que será. Mas é muito importante ir ao corpo. E para muita gente, se calhar para a maior parte das pessoas, se não for ao corpo, se for só com uma meditação passiva ou uma meditação guiada, não vai conseguir fazer o mesmo trabalho. E se fores para o trabalho mais profundo, a seguir, do trauma, da libertação do trauma, tens mesmo que ir ao corpo, é muito importante. Sim. E aí tens montes de trabalhos interessantes. Tens a bioenergética, que é brutal. A biodança, por exemplo, que eu faço e já se vê alguns alunos a fazer, e que também vejo, aliás, digo a muitos alunos meus e até pessoas que eu também faço leituras de aura, e às vezes como terapia, uma das terapias para homens que intuitivamente que eu aconselho muito é a biodança, por exemplo. É claro que tem a parte de dança, mas não é bem dança, então não estejam preocupados, não têm passos, sim, mas lá está, tem o corpo, tem o movimento, sim. Tens o trance dance também, já que falaste em dança. Sim, o trance dance é muito bom. Tens o contacto... com a venda nos olhos, não é? Sim. Exato. Esse é fantástico. Sem tirar os pés do mesmo sítio, estás na mesma posição, sempre a mover, o corpo refletido para a frente, é muito interessante. Qualquer dança é boa. Tens o ecstatic dance também. O ecstatic já fechas os olhos e andas por lá, sim. Esse, por exemplo, é super. Uma vez fiz com um companheiro meu e ele teve um bocado de catarse ali nessa experiência, portanto, sim. Claro que sim. Qualquer dança, qualquer expressão do corpo livre, sobretudo livre, mas pode não ser livre, mesmo a dança não livre, ou seja, com técnica, já é expressão, já é positiva. Então, se for dança livre, excelente. O ecstatic dance o princípio do ecstatic dance é excelente também. Depois tens muita coisa, tens expressão corporal e arquétipos. Há bocado estava a falar, a introduzir a experiência somática, em que podes incluir técnicas de teatro muito interessantes. Isto baseia-se no quê? Num padrão de trauma profundo do sistema nervoso simpático que nunca desliga, está sempre a funcionar. Portanto, qual é o método? É aceder ao trauma pela via indireta. O teatro é extremamente poderoso nisso, num processo de significação inconsciente, não é? Quebrar a barreira do ego, abrindo uma brecha para entrar, pode depois o terapeuta poder entrar com libertação de emoções e sem retraumatizar, que é muito importante, porque há trabalhos que, se não forem feitos com cuidado, podem inclusive retraumatizar. Que acabas por ter a vivência novamente e fica a marca, sim, e não a libertação, sim. Deixa-me só referir aqui ainda 2 ou 3 coisas, já agora dentro deste, me perguntaste o que é que trabalhos é que se podem fazer. Sim. Se for para desenvolver a sensibilidade e o feminino, é muito interessante as técnicas tântricas, assim chamadas, portanto, são técnicas usadas desde o século X de Caxemira, portanto, norte do Paquistão, há mais de 1000 anos, e que têm sobretudo, baseiam-se na respiração, na expansão de energia, para o aumento da sensibilidade. A respiração é das coisas mais importantes em todo o trabalho energético. A respiração é mesmo muito importante. Aliás, é em todo o trabalho, no sexo também, a respiração. Mas quase todas as terapias têm a respiração como um dos pontos fundamentais. O yoga tem o pranayama, portanto, todas passam pela respiração, e sim, tens razão. Eu também já tive eu agora esqueci-me do nome, mas acho que tem a ver com oxigênio. Mas eu depois vou convidar esse colega, que é o Peter. Ele também faz ele também trabalha com o Tantra, mas ele também faz umas ativações energéticas com a respiração, e eu também tive, foi uma colega que me fez na altura.
e respiração, também os resultados. Também tive catarse. E, por exemplo, eu sou yin, não é? Sou do género feminino, mas tenho muita dificuldade de aceder à dor também, por isso eu correspondo. Nem sempre todas as pessoas são iguais, e eu sei que pode parecer um bocadinho assustador, porque lá está, nós estamos a dizer a uma pessoa, ok, vais fazer desenvolvimento pessoal, encontrares a tua essência, mas depois dizemos assim, olha, mas a dor vai vir, não é? Pode ser assustador e pode pôr travão um pouco na pessoa querer prosseguir, mas eu aí tenho que dizer que é um crescimento, não é? É o crescimento, nós para aprendermos a andar caímos muitas vezes e sempre que crescemos na nossa vida, normalmente é seguir uma queda, não é? claro, respiração, movimento, expressão, toque consciente, presença, são tudo componentes excelentes e muito importantes em trabalhos que tu possas fazer, ou como um homem, estamos aqui a falar de homens, não é? Que possas experimentar para aceder a esse conteúdo natural, perdido, não é? Que se pretende resgatar no sagrado masculino. Pronto. Há muita coisa que se pode fazer. Eu faço uma coisa que é terapia de som, normalmente integra em retiros, não é? E eu chamei-lhe, pronto, experiência imersiva de som musical. É muito interessante porque existem as viagens de som, pronto, que toda a gente mais ou menos conhece ou sim, já as experimentou. taças, sim. Taças de cristal, taças tibetanas, instrumentos xamânicos, tambores, etc. Pronto. Isto não é, a base é diferente. A base é desta experiência imersiva. Basicamente é música, som musical, pode ser som só, mas tendencialmente é som musical, que é gravado e reproduzido, amplificado, lato sensu, música amplificada, música eletrónica, mas pode ser qualquer música que possa ser gravada, que seja música, e que possa servir para a indução de estados de consciência alterados. Pronto, basicamente é isso que se pretende, e eu escolho músicas, faço sets de músicas que podem ser qualquer coisa, desde que faça sentido, e depois adiciono e pode ser feito com uma ou com mais pessoas, instrumentos, podem ser instrumentos convencionais à parte, no momento, são instrumentos que podem envolver a pessoa. Imagina o caso mais simples, um tambor, em que entra e envolve o corpo da pessoa e produz determinada vibração com uma determinada frequência, e essa frequência vai ativar determinados centros energéticos do corpo. Pronto, e vai permitir ter uma percepção diferente em estado de consciência alterada. Pode também haver toque consciente localizado, pode haver, isto depende dos grupos, pode haver vento, pode haver cheiro, pode haver... para as sensações serem todas também trabalhadas. Aromas, não é? Aromas, sem falar em aromaterapia, mas pronto, tudo é possível na experiência imersiva. E o que é que acontece? Acontece que as pessoas normalmente fazem com venda para ser mais fácil as pessoas entrarem na sua viagem. No fundo, é uma viagem porque as pessoas fazem a sua própria viagem, têm as suas próprias emoções e muita gente já libertou alguns traumas interessantemente já libertaram alguns traumas importantes. Às vezes são coisas enterradas e convém mesmo vir ao de cima, porque nós andamos com esses esqueletos todos atrás e não convém nada. Nós queremos ser leves e felizes e prósperos e empoderados, não é? E pode estar associado, claro que sim, e pode estar associado, pode ser estático, a pessoa deitada, por exemplo, ou em posição assim como eu estou, de meditação, como pode ser também com o movimento do corpo. A pessoa ter a liberdade de sentir, às vezes é solicitado que em determinadas alturas comece a mexer, exprima, e as pessoas também com as vendas têm uma grande vantagem, porque as pessoas não estão tão preocupadas, ou não estão de todo, a maior parte não está preocupada, com o que os outros estão a pensar sobre, vou mexer assim, que horror, porque depois pensam, vão-me criticar, julgar, etc. Não, ali ninguém está a julgar ninguém, porque ninguém está na viagem de ninguém, está só na própria viagem. Dá um senso de segurança e um senso de confiança e, exatamente, estamos em grupo e há uma partilha energética, mas a viagem é interior e ninguém se está a envolver na nossa viagem, sim. Precisamente, a confiança é peça-chave aqui. Se tu não tiveres confiança, não te vais entregar num trabalho. Não chegas lá, sim, é verdade. Claro que sim. Pedro, e pronto, olha, eu não vou dizer...
Deixa-me só dizer, aqui a brincar quase, eu não vou dizer para as pessoas experimentarem a ayahuasca, nem nenhuma substância psicoativa, Não podemos, mas posso, não vou dizer, não vou aconselhar ninguém, mas posso dizer, pela minha própria experiência, que a ayahuasca, num determinado contexto terapêutico, não portanto, como substância recreativa, como droga recreativa, não, de todo, foi importante e em muitas pessoas com quem falo e tenho contacto, foi muito importante como potenciador ou auxiliador no desenvolvimento pessoal em determinadas questões da vida da pessoa. Isso tem muito a ver também com a felicidade, com não saber o que é que eu quero, ou como é que vou agir perante os meus pais ou perante determinada situação. Tem um efeito muito interessante, mas deve ser sempre acompanhada, além de que é uma substância que não é legal em Portugal. Sim, pronto, não é? na realidade não é legal, mas sim, também já tenho ouvido testemunhos, por acaso nunca experimentei, mas já tenho ouvido testemunhos que sim, que houve, até porque quase como se quando há a descoberta que existe outro mundo ou outras dimensões ou outras sensações que vêm através daí, também nos faz depois querer que existem, não é? E depois querer procurar essa interação. E a perguntar onde é que as pessoas te podem encontrar, por exemplo, ou podem encontrar a Quinta, como é que fazem? Encontrar a Quinta, encontram no Facebook, é só fazerem like na página, Solar Quinta do Pochão. Se puserem no Google, também encontram facilmente tanto o próprio site, se bem que o site não está ainda devidamente desenvolvido, mas encontram indicação no Google como chegar, têm os contactos e podem sempre, para facilitadores e organizadores de retiros, também estamos abertos e a partir de abril estamos já com bastantes marcações. Pois, nós estamos aflitos para fazer retiros, nós tivemos esta quarentena toda a borbulhar ideias e a receber informação e acho que toda a gente também está com super vontade de facilitar retiros, sem dúvida. Claro que sim, claro que sim. Está bem. Olha, quero-te agradecer muito, muito teres aceito este desafio. Foi ótima a conversa. Espero que tenhamos realmente abordado as situações e tenhamos transmitido a mensagem para o lado de lá e para os nossos ouvintes. E queria-te perguntar, agora pelo fim, qual é o teu estado de alma? O meu estado de alma? Eu acho que ninguém me perguntou, nunca me fez essa pergunta, é engraçado. O meu estado de alma. Epá, olha, estou tranquilo, sabes? Eu acho que isto tem muito a ver também com, obviamente que sim, com esta pandemia. Esta pandemia gerou muita dúvida, muita ansiedade, muito desafio, por ser uma coisa, vamos lá ver, por ser uma não ação, ou seja, por ser uma coisa passiva, em que todos estamos à espera do que é que venha aí mais, não é? E de quando é que isto vai acabar e o que é que vamos poder fazer e o que é que devemos fazer antes. Portanto, gerou muito questionamento, muita dúvida, muita ansiedade bastante ao fim de algum tempo, mas depois também deu espaço e tempo para entregar a Deus, olha, não posso fazer nada senão aquilo que depende de mim diretamente e que eu tenho ação. Não quero mudar ninguém, não vou pegar em armas e fazer uma revolução, só porque não concordo com a forma como isto foi gerido. Aceito, não concordando, aceito que isto que não controlo nada, basicamente. Ou seja, portanto, estou tranquilo, não controlo nada, faço aquilo que eu acredito e que quero fazer, dentro daquilo que me permitem fazer, dentro de algum bom senso, obviamente, mas estou tranquilo, pronto, estou tranquilo. É tranquilidade, não é pelos melhores motivos, porque ninguém gostaria de... Lá está, o caminho não é sempre desenhado como nós queremos, não é? Mas claro. o resultado foi ter tido essa tranquilidade, sentir-te tranquilo e ser esse teu estado de alma é excelente. E muita gratidão, olha, por ter saúde, também faço por isso, também faço o reforço do meu sistema imunitário, também nunca deixei de apanhar sol, nunca deixei de tomar vitamina D3, nem selênio, nem zinco, nem montes de outras coisas e pronto, e mexer um bocado também,
pronto, é preciso de bom senso nisto. Mas, portanto, também muita gratidão por ter saúde, olha, tento alimentar pensamentos positivos, sigo bastante o princípio, a teoria do Joe Dispenza. Olha, um livro que foi muito importante para mim também na mudança de consciência, foi um livro do Joe Dispenza, um grande neurocientista, a par do Bruce Lipton. O Bruce Lipton é brutal, também recomendo Bruce Lipton, vale mesmo a pena ver. Okay. Aquilo é uma referência. E o Joe Dispenza eu li um livro que se chama Como me tornar sobre-humano. Pronto, isto é um título muito interessante, do Joe Dispenza. E ele fala precisamente, tu crias a tua realidade com os teus pensamentos. Se tu alimentares pensamentos positivos, ou seja eles quais forem, é isso que tu vais... Sim, está ligado também obviamente com os PNLs, mas pronto, mas ele não vai tanto por aí, ele vai mesmo no pensamento, ou seja, em que o corpo deixa, tu não seres escravo das tuas emoções, e passares tu a ser o mestre o teu próprio mestre, o mestre da tua vida, o mestre do teu destino, não é do teu destino, daquilo que queres criar, seres criadora da tua realidade. Pronto, é assim. E isso tem a ver com o que tu pensas. Se tu estiveres sempre a fazer as mesmas coisas, se tu estiveres sempre a pensar nas mesmas coisas, pensar nas mesmas coisas, não é? Vais aceder às mesmas emoções, estás a gerar os mesmos químicos no corpo e, portanto, vais viver as mesmas realidades. Verdade. E portanto, eu tento seguir, eu faço por isso, não consigo sempre, mas faço por seguir um bocadinho esse princípio. Se eu quero algo diferente da minha vida, eu vou me concentrar nisso, eu vou alimentar determinados pensamentos, vou meditar nisso. Pronto, não é certo que consiga logo, ou que sequer todo que possa vir mesmo a conseguir, mas eu vou acreditar nisso, eu vou alimentar determinados pensamentos. Pronto, primeiro que tudo, depois vou ter a minha ação. Mas esse é um bom livro de referência, como se tornar sobre-humano, do Joe Dispenza. É um bom livro. Até então para começar no caminho da espiritualidade. Sim, é isso que eu estava a dizer, porque pode ser um início, pegas um livro, vais a uma livraria e não tens que estar-te logo a envolver com outras pessoas e pronto, e começar realmente a fazer a caminhada, e esperemos que cheguemos a muitas pessoas e que o sagrado masculino seja uma coisa que não seja tão tabu e que comece a ser uma conversa diária, uma coisa normalizada e uma coisa frequente em todos, não é? Muito obrigada, Pedro. Obrigada. Daniela, muito grato também. Um beijinho e obrigado pelo teu convite. Adeus aos ouvintes. Obrigada e vejo-vos no próximo episódio. Beijinhos.